tudo sobre o Flamengo e esse papo de que Everton Ribeiro pode se mudar para a Arábia por uma oferta de 4 milhões de reais por mês. Será que é real? Para completar a possibilidade de o Flamengo contratar um zagueiro argentino e de perder Ayrton Lucas. E fala também sobre o Flamengo. Jorge Sampaoli foi super cornetado, mas a vitória apertada contra o Bahia teve um ingrediente triste pro torcedor rubro-negro. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fla-Flu dessa terça-feira, válido pela Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense pediram a ampliação da carga e o Maracanã vai ter direito à carga máxima 70.034 lugares colocados à venda, restam apenas entradas para o setor norte, ocupada por torcedores rubro-negros. Uma das notícias mais bombadas do Flamengo nas últimas horas diz respeito à possibilidade de Everton Ribeiro estar voltando para o mundo árabe. O Felipe Fontoura, que cobre o Flamengo, afirmou que o meio atacante tem uma oferta de 4 milhões de reais por mês de salário para trocar o Fla por esse time que não teve sua identidade revelada. Muito torcedor do Flamengo preocupado, será que o Everton sai? Será que não sai? O contrato se encerra com o Flamengo em 31 de dezembro e se não negociá-lo na metade do ano, o Fla corre o risco de perder o jogador de graça. O que eu fiz? Consultei o Flávio Viana, que é um empresário que mora há bastante tempo nos Emirados Árabes Unidos e que faz praticamente todas as transferências de atletas brasileiros lá no mundo árabe, seja nos Emirados, na Arábia Saudita ou em qualquer outra parte daquele território. Quase todas as negociações têm participação dele. Perguntei, Flávio, você está sabendo de alguma oferta nesse sentido? E ele contou que quem fez uma proposta ao Everton Ribeiro alguns meses atrás, com essas condições de salário astronômico, havia sido o Al Nassr, time do brasileiro Anderson Talisca. Essa proposta feita ao Everton Ribeiro foi antes da contratação de Cristiano Ronaldo, uma das grandes bombas da temporada de 2023. Também, de acordo com o Flávio Viana, hoje não existe oferta e se o Al Nassr demonstrar interesse em contratar o Everton Ribeiro na metade do ano, certamente será com cifras bem menores, até porque reconhece-se que hoje o Everton Ribeiro já não tem o mesmo potencial do início do ano. Perdeu a condição de titular, até tem jogado com alguma frequência, mas já sem o mesmo destaque de outros tempos. Então o torcedor do Flamengo não precisa ficar desesperado ou tão preocupado. O nome do Everton de fato tem moral lá no mundo árabe, mas não existe proposta na mesa e a tendência é que se apareça uma oferta inferior a esses 4 milhões de reais que já haviam sido recusados no início do ano. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o interesse num zagueiro argentino. De acordo com o site torcedores.com, o rubro-negro teve a intenção de contratar Nicolás Otamendi, zagueiro de 35 anos de idade que vive ótima fase com a camisa do Benfica. O contrato do Otamendi com o Benfica se encerra em junho e o Flamengo sondou sobre a possibilidade dele assinar um pré-contrato para chegar de graça a partir de julho. Mas a informação não é positiva. O Otamendi pretende continuar no futebol europeu. Talvez nem seja no Benfica, onde deve ser campeão português, mas no Olympique de Marselha, o clube francês namora a possibilidade de ter o Otamendi há bastante tempo. O Benfica vinha dificultando as negociações, agora em fim de contrato, basta se acertar com o zagueiro e tudo indica que será na França o futuro destino do Otamendi. O Flamengo quer, entre outras posições, um zagueiro de experiência que chegue para resolver todos os problemas, mas ao que tudo indica, não será esse atleta. Por falar em Benfica, surgiu também nessa segunda-feira a especulação de que o clube português tem intenção de contratar Ayrton Lucas, que foi comprado no início dessa temporada pelo Flamengo por 7 milhões de euros e vive um momento espetacular, muito bom jogador. Se o Flamengo perder esse atleta, certamente vai precisar buscar alguém de muita qualidade. Já chegaram a especular o Alex Telles, que é um velho sonho de Jorge Sampaoli. Prometo ficar de olho nessa história para anunciar para vocês qualquer novidade, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo, que venceu 3-2 o Bahia em Salvador,
Vitória super importante porque fez com que o Flamengo, pelo menos momentaneamente, pulasse para a quarta colocação no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro tem, nesse momento, mesmo com um jogo a mais do que os adversários, 9 pontos conquistados. Mas a treta se deu por conta das substituições no intervalo. O Flamengo foi para o intervalo vencendo por 3-1 e na volta para o segundo tempo, o Sampaoli fez 5 substituições, nunca na história do futebol, desde que essa regra de 5 substituições passou a ser permitida, um treinador mexeu todas as 5 substituições, correndo o risco de ter qualquer problema no segundo tempo e não poder mais substituir. O Sampaoli foi super cornetado nas redes sociais por torcedores do Flamengo, jornalistas, formadores de opinião. Até que na entrevista coletiva o Sampaoli explicou o seguinte, abre aspas, todas as trocas foram por lesão, todos os jogadores pediram mudança, eram 4 de linha e quando a gente estava voltando para o segundo tempo o médico se aproximou de mim e disse que o goleiro tinha um problema muscular. Então tivemos que trocar também o goleiro. A verdade é que me surpreendeu muito ter que tomar essa decisão, mas no vestiário, vendo todos esses jogadores que não podiam continuar, tive que tomar essa decisão. Detalhe importante, o Flamengo teve 21 casos de lesões desde o início da temporada, antes de perder 5 jogadores no intervalo. Os 5 que pediram para ser substituídos, o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Davi Luiz, o volante Thiago Maia, o meio-atacante Matheus França, além do atacante Everton Cebolinha. Os gols da vitória do Flamengo foram marcados. O primeiro deles pelo Matheus França, o segundo de pênalti pelo Gabigol e o terceiro pelo Davi Luiz. Depois de fazer as 5 substituições e estar vencendo por 3-1, o Flamengo tomou 3-2 no comecinho do segundo tempo, gol do Ademir. O Bahia teve 2 jogadores expulsos e mesmo com 2 a mais o Flamengo chegou a correr risco de não vencer a partida, com direito a sufoco no final. Torcedor rubro-negro anda bem desconfiado em relação a seu próprio time. Bora contar agora sobre uma história pra lá de esquisita, uma conta fake de Twitter de um dirigente importante do Flamengo. Você conhece o Rodrigo Dunche, né? Ele é vice-presidente geral do Flamengo e também dirigente do departamento jurídico, um dos caras mais ativos no Twitter, sempre defendendo o Flamengo, posições fortes, atacando jornalistas, enfim. Pois bem, um jornalista, um colunista do Metrópolis, o Guilherme Amado, trouxe a revelação de que o Rodrigo Dunche pode ter uma conta fake no Twitter. Como é que essa história surgiu? Rodrigo Dunche fez uma postagem outro dia na conta oficial dele, apagou, e instantes depois esse mesmo texto apareceu na conta de uma pessoa chamada Roberto Dondier. Foi o suficiente para que começasse a entender que essa conta do Roberto Dondier, que ao que parece não existe, era um fake criado pelo Rodrigo Dunche para atacar seus desafetos, até porque essa conta atribuída como uma conta fake do Roberto Dondier, quase sempre ataca desafetos políticos do Rodrigo Dunche, entre eles Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e agora o BAP, que até outro dia era muito próximo do Dunche. Eles se separaram, estão em lados opostos e têm se atacado. Rodrigo Dunche, talvez usando essa conta, não dá pra gente cravar, né? Mas teria usado esse subterfúgio, essa conta fake, para atacar o BAP. Tentei entrar em contato com o Dunche para ouvir a respeito, ainda não consegui. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês, mas é por essas e outras que os clubes brasileiros que não são SAF, não se tornaram profissionais, acabam sempre naquela mesma situação. Enfim, eu queria lamentar a situação e queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito de uma história como essa.